Sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Biologia da professora Cristina. E o tema da aula de hoje é sobre as teorias evolutivas. Para a gente poder falar sobre teorias evolutivas, primeiro precisamos entender o significado do termo evolução. Evolução se refere a mudanças e transformações que ocorrem ao longo do tempo. E a gente pode se referir à evolução em diferentes contextos, como, por exemplo, o contexto cultural, quando a gente considera as transformações sofridas pelos costumes de determinada sociedade. Podemos também nos referir à evolução geológica, quando consideramos as transformações que o relevo sofre por meio da movimentação das placas tectônicas. E também podemos considerar a evolução biológica, que é o caso do nosso estudo de hoje, quando nos referimos às transformações sofridas pelos seres vivos ao longo do tempo. A primeira pessoa a publicar um trabalho a respeito da evolução biológica foi o francês Jean-Baptiste Antoine de Monnet, que por receber o título de Cavaleiro de Lamarck, ele então passou a ser conhecido como Lamarck. No século XIX, ele publicou o trabalho Philosophie zoologique, onde ele propôs a primeira teoria evolucionista baseada em argumentos coerentes. Então, ele é considerado correto no caso de defender as transformações dos seres vivos ao longo do tempo, desenvolvendo uma primeira teoria sobre evolução, porém, infelizmente, ele não teve muito sucesso em explicar como ela ocorria. Quem acabou trazendo, então, elementos mais consistentes foi o inglês Charles Darwin, que a gente vai estudar logo mais adiante. Sobre as teorias lamarckistas, então. Lamarck, ele acreditava que os organismos atuais eles surgiram por transformações sucessivas de formas mais primitivas. Naquela época, então, já se conheciam os fósseis. Os fósseis, eles são registros de seres vivos que se mineralizaram ao longo do tempo, né, e se petrificaram, formando então essas rochas com esses vestígios de seres vivos. E por meio dessa análise de fósseis, então, ele chegou à conclusão de que os seres vivos que viviam num passado remoto, muitos deles não existem atualmente e que as espécies atuais não são encontradas nesses registros fósseis. Então, ele chegou à conclusão lógica de que possivelmente estaria ocorrendo uma transformação dos seres vivos ao longo do tempo. A primeira teoria que o Lamarck, então, desenvolveu foi a teoria chamada de lei do uso e do desuso. O Lamarck ele acreditava que certos órgãos, quando são muito utilizados ou pouco solicitados, eles poderiam estar se desenvolvendo ou atrofiando. Ele justificava essa teoria por causa do pescoço da girafa, por exemplo, né, que ele acreditava que as girafas atuais tinham um pescoço comprido porque de tanto esticar o pescoço ao longo do tempo acabaram por ficar com o pescoço comprido. Depois a gente vai ver que essa teoria ela já foi refutada. Outra teoria que ele desenvolveu, que também foi refutada posteriormente, foi a lei da transmissão das características adquiridas. Para o Lamarck, as características que eram adquiridas pelo uso intenso ou pela falta de uso dos órgãos elas poderiam estar sendo transmitidas aos descendentes por meio da reprodução. Hoje sabemos que isso não é possível, né? Não é porque uma determinada espécie, por exemplo, das aves, como aqui o caso do pernilongo da figura, né? Não é porque de tanto elas ficarem se esticando, as pernas ficaram altas. Essas teorias, então, elas foram refutadas porque hoje sabemos que o uso e o desuso não desencadeiam mutações nas células, e que as características adquiridas não são transmitidas às descendências. As mudanças elas só são transmitidas quando elas estão a nível genético, né? Quando elas estão contidas nos genes e são transmitidas por meio da reprodução. No caso das características adquiridas em vida, isso não acontece. E um exemplo que eu posso citar para vocês é no caso dos criadores de cães, né? Muitos criadores eles têm o hábito infeliz de cortar os rabos de determinadas raças de cachorro, né? Eles fazem esse processo de mutilação por uma questão estética, só que a falta de uso desse órgão ela não interfere na reprodução. Os cães continuam se reproduzindo e os filhotes continuam nascendo com a cauda, né? Então não é o fato de não utilizarem esse órgão que faz com que eles acabem passando isso para sua descendência. Isso não acontece, né?
Hoje em dia sabemos que as girafas têm pescoço alto porque foram as únicas que sobreviveram e se reproduziram, deixando os descendentes. As girafas de pescoço curto, que existem registros fósseis delas, né? Elas não sobreviveram por terem mais dificuldade de se alimentar. As girafas que tinham a característica de pescoço comprido se alimentavam melhor e, portanto, elas sobreviveram e conseguiram se reproduzir deixando descendentes. As girafas de pescoço curto, por não sobreviverem, não se reproduziram e, portanto, não deixaram descendentes com a sua característica. Até que no século XIX, então, ocorre o naturalista inglês chamado Charles Darwin. Ele, através de observações ao redor do mundo, ele desenvolveu duas teorias muito importantes que são a base da biologia moderna hoje, né? Que são as teorias da seleção natural e a teoria da origem das espécies por meio da seleção natural. O Charles Darwin, na época dele, ele se correspondia com Alfred Russel Wallace, que foi um outro naturalista que contribuiu muito para a geografia. Eles tiveram ideias muito parecidas, desenvolvendo estudos em lugares diferentes. Assim como Darwin, Wallace ele viajou pelo mundo, inclusive fez estudos na Amazônia, e os dois naturalistas, de forma independente, eles chegaram a uma mesma conclusão, né? De que os seres vivos eles sofrem uma seleção natural, né? Decorrente das adaptações que eles têm em relação ao ambiente em que vivem. No caso do Charles Darwin, ele ficou mais conhecido porque ele publicou o livro Origem das Espécies antes de Wallace, né? E esse trabalho ele foi resultado de uma viagem que o Charles Darwin fez em 1831. Ele viajou ao redor do mundo a bordo do navio HMS Beagle. Naquela época, então, a rainha da Inglaterra ela queria atualizar os mapas cartográficos, porque a Inglaterra era um grande império econômico e político naquele período, e ela queria muito atualizar os mapas cartográficos e precisava, então, de que pessoas da Inglaterra viajassem ao redor do mundo para estar atualizando esses mapas. E ela também tinha interesse de que um naturalista fosse junto nessa viagem para conhecer os recursos naturais dos outros continentes e que trouxesse, então, algumas informações que pudessem estar sendo utilizadas, talvez, como uma futura exploração de recurso para melhorar, então, a economia lá da Inglaterra, né? No caso dessa viagem, então, o Charles Darwin ele foi convidado para participar desse cruzeiro e, ao passar em diversos continentes, ele conseguiu coletar e analisar diferentes espécies durante cerca de 5 anos e meio. Então, a viagem inicialmente era para durar pelo menos uns 2 anos, só que eles acabaram viajando ao redor do mundo por cerca de 5 anos e meio. E nessa viagem, então, o Charles Darwin ele pôde coletar cerca de 2.000 espécimes de plantas, animais e rochas, inclusive fósseis, né? E nessas observações do Charles Darwin, o grande insight que ele teve a respeito dos processos evolutivos, ele teve num arquipélago chamado Galápagos, que se encontra no Oceano Pacífico, né? E nesse arquipélago ele observou que animais de uma mesma espécie tinham características diferentes e que essas características diferentes elas eram muito bem adaptadas às imposições, às características do seu habitat, né? O exemplo que ele mais estudou foi o exemplo dos tentilhões de Galápagos. Tentilhões são espécies de pássaros que aqui no Brasil nós chamamos de pintacilgos. Esses tentilhões, então, eles eram muito bem adaptados às diferentes ilhas do arquipélago. Cada ilha apresentava uma característica ambiental de oferecer determinado recurso de alimento. Então, algumas ilhas tinham mais insetos, outras tinham mais frutos carnudos, outras tinham mais frutos secos. E ele percebeu que os bicos desses animais eles eram muito bem adaptados com os recursos alimentares que cada uma dessas ilhas apresentava. Todos esses pássaros teriam vindo supostamente do continente, então haviam tentilhões no continente, esses tentilhões teriam migrado para essas ilhas, e nessas ilhas então eles teriam se adaptado, eles teriam sofrido mutações que modificaram a sua forma, e as formas mais adaptáveis ao ambiente acabaram então sobrevivendo e gerando descendentes, né? Charles Darwin não conhecia a genética, naquela época não se tinha todo o conhecimento de DNA, de hereditariedade que se tem hoje. Ele não sabia explicar de onde que vinham essas mutações,
mas ele sabia que as mutações ocorriam porque ele estudou por muitos anos. Mesmo depois dessa viagem, ele permaneceu 20 anos estudando os materiais que ele coletou, e ele também trabalhou com a reprodução de pombos domésticos e observando então as diferentes gerações de pombos que surgiam por meio de reprodução artificial. Ele chegou à conclusão de que existiam mutações, existiam transformações físicas que aconteciam de uma geração para outra, e que as mutações que se adaptavam melhor ao ambiente, então elas sobreviviam e deixavam descendentes, passando essas modificações para as gerações seguintes. Aquelas mutações, aquelas características físicas que não se adaptavam ao ambiente, os seres acabavam não sobrevivendo, e por não sobreviver eles não se reproduziam. E assim, então, as suas características não eram passadas adiante. Então, a teoria da seleção natural, que é a teoria que ficou conhecida então para explicar esse fenômeno da evolução, os seres vivos eles precisam sobreviver e adaptar-se aos desafios do ambiente em que vivem. Aqueles que conseguem se adaptar e sobreviver, eles têm maiores chances de gerar descendentes e transmitir suas características físicas adiante na população. Aqueles que não se adaptam morrem sem deixar descendência. Eles são extintos, né? O que acabou acontecendo, por exemplo, com os dinossauros. Mudanças climáticas extremas, acredita-se que supostamente provocadas, né, inicialmente pela queda de um grande asteroide que modificou a natureza, né, daquele período. Esses seres que eram muito grandes, demandavam uma grande quantidade de alimento, eles não sobreviveram às mudanças climáticas decorrentes dessa queda do asteroide, e, portanto, eles não sobreviveram e não se reproduziram e não conseguiram passar suas características adiante. Aqueles seres que eram menores, que se alimentavam menos, que conseguiram permanecer protegidos, né, ou hibernando nesse período de escassez de alimento, eles sobreviveram e conseguiram dar continuidade à vida e foram sofrendo mutações ao longo do tempo, né, dando origem às espécies que existem atualmente. A teoria da seleção natural ela também explica a origem das espécies, né? O Charles Darwin publicou o seu livro chamado Origem das Espécies por meio da seleção natural, e ele procura então explicar como que novas espécies surgem a partir dessas adaptações ao meio ambiente, né? Então, quando populações de uma mesma espécie elas se separam por muito tempo, seja por alguma barreira natural, como por exemplo o surgimento de uma cadeia de montanhas, de rios, de mares, ou até de migração das populações em busca de alimento em outras regiões, né? Quando populações dessa mesma espécie elas se isolam geograficamente e param de se reproduzir entre si, as modificações adaptativas que aconteceram ao longo do tempo elas se tornam tão diferentes, né, que essas populações elas se diferenciam tanto que acabam por tornar-se espécies diferentes, né? Quanto mais distante essa diferenciação ao longo do tempo, menor a capacidade desses seres conseguirem se reproduzir entre si. Atualmente, a descrição de uma espécie ela é de seres que habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo, são semelhantes fisicamente, têm a capacidade de se reproduzir, gerando descendentes férteis, né? Porém, existem algumas espécies que ainda estão em processo de diferenciação e por serem ainda um pouco semelhantes, né, por estarem nesse processo de diferenciação, é possível que elas consigam se reproduzir, porém geralmente gerando descendentes não férteis, né, no caso estéreis, que é o caso, por exemplo, do cavalo e do jumento, que estão ainda em processo de diferenciação por adaptação em ambientes diferentes. O cavalo ele foi muito bem adaptado em estepes. Ele é um bom corredor, ele tem patas finas e longas, é robusto e consegue se adaptar muito bem nas planícies de pastagens. Os jumentos, eles se adaptaram muito bem às montanhas, não são tão robustos, não têm as patas tão finas, mas eles têm muita habilidade de subir em pedras e morros. Então, eles se tornaram espécies diferentes, porém, eles ainda estão nesse processo, ainda apresentam uma semelhança genética suficiente para conseguir se reproduzir. Porém, os seus filhotes, geralmente, eles são estéreis, né? Que é, no caso, a mula ou o burro. Uma outra coisa que o Charles Darwin também observou foi que a seleção natural ela não acontece só por imposição de características do ambiente, no caso de recursos alimentares, por exemplo, né? Essa seleção ela também pode acontecer por meio da reprodução, que é a chamada seleção sexual.
Então, a gente consegue observar, por exemplo, no caso das aves, né, em que consegue se reproduzir aqueles indivíduos que são escolhidos, então, nos rituais de acasalamento e, portanto, acabam deixando suas características para os descendentes. Por exemplo, né, o pavão, na seleção sexual, a fêmea ela escolhe o pavão que tem a asa maior, mais colorida, mais vistosa, né, supostamente por ser um animal mais saudável. E então, quanto mais vistoso, quanto mais colorido, o pavão macho ele tem chances maiores de se reproduzir e de gerar descendentes. E então seus filhotes acabam carregando essas características adiante, né? Também existe a seleção artificial, a partir do momento em que os seres humanos começaram a domesticar os animais, começaram a escolher características mais desejáveis e começaram a reproduzir de forma artificial. Então, para dar um exemplo, né, todas as raças de cães domésticos que conhecemos hoje, elas são produto da seleção artificial por meio da reprodução artificial. Então, fazendo uma análise genética, todos os cães de hoje eles são descendentes do lobo selvagem, o Canis lupus, e a partir então da reprodução artificial, foi-se então selecionando características desejáveis e foi-se criando todas as espécies que conhecemos hoje. Isso também acontece com outros animais e plantas, né? As vacas, cavalos, galinha, pato, cabra, carneiro, porcos. Com as plantas, né, o trigo, o milho, as frutas em geral, as verduras em geral, são resultado de seleção artificial, então promovida pelos seres humanos. Um exemplo então de seleção artificial, né, é o caso dos suínos. Os porcos domésticos hoje eles são descendentes do javali selvagem, tanto que é possível que os javalis selvagens procriem com os porcos, porque eles ainda estão em processo de diferenciação. Essa seleção artificial, ela supostamente aconteceu a partir do advento da agricultura e da pecuária, que acredita-se que tenha se desenvolvido a partir do período Holoceno, que é o final da última era glacial, início desse período interglacial quente que nós vivemos e que propiciou então o desenvolvimento da agricultura por causa das questões climáticas, né? Então isso aconteceu por mais ou menos cerca de uns 10.000, 12.000 anos antes do presente. Então essa seleção artificial dessas espécies domésticas ela vem acontecendo há pouco tempo, se a gente levar em conta a contagem geológica do tempo, né? Então 10.000 anos ainda é pouco tempo. Existe uma diferenciação bastante substancial, porém eles não são tão distantes geneticamente, o que permite que eles consigam estar reproduzindo e gerando descendentes. Porém a tendência é que esses descendentes não sejam férteis, né? No caso da ciência hoje, né, se acredita então nas teorias de Charles Darwin, porém como ele não conseguiu explicar de onde vinham essas modificações, a ciência moderna hoje traz uma explicação com base na genética, né? Então a teoria atual da evolução que se utiliza da teoria da seleção natural de Charles Darwin e também do conhecimento da genética é chamado de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Então, essa teoria sintética, né, ela complementa a teoria darwinista com conceitos genéticos, explicando de onde que vem essa variabilidade genética das espécies, de onde vem essas mutações, né? Então, a variabilidade ela pode vir de dois fatores. As mutações em si, que podem ser provocadas por diferentes fatores. É possível você provocar mutações genéticas a partir de contato com substâncias químicas, como por exemplo poluentes de fábricas, uso de drogas, contato com substâncias químicas jogadas no ambiente. Então as espécies acabam absorvendo essas substâncias que ficam lá depositadas na célula, provocam as mutações e esse indivíduo então que se reproduz, ele acaba passando a mutação para os seus descendentes, né? Também alguns vírus são especialistas em invadir células e roubar o material genético delas para se autorreproduzir. E então nesse processo ele pode estar inserindo o seu próprio código genético, fragmentos do seu código genético na célula hospedeira. Então só para dar um exemplo, por exemplo, o HPV, o papilomavírus humano, ele é um vírus que provoca o câncer de colo de útero nas mulheres por meio de
mutações genéticas, então, que advêm do contato da célula do colo do útero com os genes desse vírus, né? Outra origem da variabilidade também é a recombinação genética, que eu vou falar mais adiante, também chamada de permutação genética ou crossing over, que é quando, durante a produção das células gaméticas, né, no caso do ser humano, o gameta masculino é o espermatozoide, o feminino é o óvulo, no momento da meiose, que é a divisão celular que vai produzir essas células gaméticas, os cromossomos, os pares de cromossomos, no caso, um cromossomo vindo do pai e vindo da mãe, esses cromossomos que fazem par, eles podem trocar fragmentos de seu conteúdo genético antes da divisão celular para a produção desses gametas. Essa permuta de fragmentos genéticos, ela altera então a sequência de genes original do pai e da mãe, né? E isso acaba então provocando pequenas modificações que podem estar trazendo então uma variabilidade de formas não existentes anteriormente, né? E aí essa variabilidade genética então, sofrendo as pressões do ambiente, no caso a seleção natural em si, acaba então advindo a adaptação dessa população. Se essas mutações, se essa recombinação genética produz uma variabilidade que sobrevive à seleção natural, essa população se adapta então e continua existindo por meio da reprodução e permanecem então essas características, né, nos descendentes. Se essa nova variabilidade provocada pelas mutações ou pela recombinação genética não sobrevive à seleção natural, então os indivíduos morrem e não se reproduzem, se extinguindo consequentemente, né? Atualmente, Ernest Mayr, ele é um biólogo de origem alemã que dedicou seus estudos à evolução, né? A genética de populações e também a taxonomia. Então, atualmente, ele é um dos maiores pesquisadores da teoria sintética da evolução e ele é muito estudado hoje, então, para explicar essa dinâmica, né, das populações em relação à genética e à adaptação do ambiente por meio da seleção natural. Alguns exemplos de mutação genética, então, né, a mutação genética, ela é essa modificação que acontece no DNA. Podem ser provocadas, como eu falei, a exposição a substâncias químicas, também a radiação. Por exemplo, a radiação solar, ela pode provocar mutações genéticas nas células da pele, por exemplo, e causar o câncer de pele. Os vírus, como eu falei no caso do HPV, e também fatores hereditários, né? Aqui, por exemplo, na imagem, né, a duplicação do DNA, a própria duplicação do DNA, quando o DNA se duplica antes da divisão celular, ele pode também sofrer algumas modificações, né? Os genes eles podem estar trocando alguns fragmentos de lugar, isso pode estar provocando também algumas transformações genéticas, né? Um exemplo de mutação genética bastante comum é a chamada polidactilia, que é a característica de se apresentar mais de 5 dedos nos membros das mãos e dos pés, né? Então, a polidactilia é uma mutação genética que provoca, então, essa característica de múltiplos dedos, né, nos pés e nas mãos. A recombinação genética, como eu falei anteriormente, então, é uma troca de pequenos fragmentos de genes entre o cromossomo materno e paterno, dos pares de cromossomos dos genitores, e isso acontece, então, momentos antes da divisão celular da meiose, que produz, então, os gametas reprodutivos, né, o espermatozoide e óvulo. Então, durante a prófase 1 da meiose 1, na transformação dos gametas, os cromossomos, na formação dos gametas, perdão, os cromossomos homólogos que fazem par, eles podem trocar entre si uma sequência de genes nas extremidades dos telômeros, que são os braços dos cromossomos, né? Então, isso aumenta a variabilidade genética e pode dar origem às novas características físicas. Tem também algumas evidências evolutivas. No exemplo aqui é a evidência da evolução divergente, que ocorre quando populações com ancestralidade comum se adaptam em diferentes ambientes e se diferenciam estruturalmente, dando origem a novas espécies. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo do desenho, todos os mamíferos existentes hoje, eles vieram de uma mesma espécie de mamífero muito semelhante a um roedor, que viveu há milhões de anos atrás, e com o desaparecimento dos grandes dinossauros, como eu já comentei anteriormente, esses grupos de mamíferos, então, eles encontraram um ambiente diverso, né, desabitado,
e começar a explorar esses novos ambientes e se adaptar a esses diferentes ambientes. Então, hoje nós temos mamíferos muito bem adaptados a subir em árvores, mamíferos adaptados a correr, mamíferos muito bem adaptados a cavarem, a voarem, a inclusive em viver em ambiente aquático, como o caso das baleias e dos leões marinhos, né? Então, houve uma evolução divergente quando você tem uma diferenciação física de populações originais, né? A evidência morfológica dessa evolução divergente são os órgãos chamados homólogos, que são órgãos que têm origem numa mesma ancestralidade. Então, só para dar um exemplo, no caso da formação do braço e das mãos dos mamíferos, existe um conjunto de ossos, no caso o húmero, rádio, una, e na mão os ossos do carpo, metacarpo e as falanges, que se você observar em todos os mamíferos eles têm uma configuração semelhante. Então o membro, ele aparentemente é diferente, porém eles têm uma mesma origem evolutiva porque eles herdam esse conjunto de ossos de um mesmo ancestral mamífero, né? Então, após sofrerem evolução divergente, alguns órgãos podem apresentar semelhanças estruturais por serem herdados de um ancestral comum, como no caso dessa ossatura, né? Se a gente pegar, por exemplo, a mão humana, nós temos 5 dedos. As baleias e os morcegos, apesar de terem membros aparentemente muito diferentes, eles também apresentam 5 dedos nas mãos, com a mesma configuração de húmero, rádio, una, carpo, metacarpo e falanges, né? Outra evidência evolutiva que a gente pode observar na natureza é o caso da evolução convergente, que ocorre quando espécies de origem ancestral diferente eles evoluem de forma parecida, por se adaptarem num ambiente semelhante. Então aqui eu trago para vocês o exemplo da forma fusiforme dos animais aquáticos, né? Nós temos, por exemplo, o golfinho, que é um mamífero, é um animal que originalmente se desenvolveu na terra e se adaptou ao ambiente marinho, portanto o golfinho ele não respira embaixo d'água, o golfinho ele tem pulmões, ele precisa sair para a superfície para conseguir respirar e depois retornar ao ambiente marinho, porém ele tem essa forma fusiforme porque foi a forma que melhor se adaptou ao ambiente aquático. Existe o tubarão, que é um peixe, o peixe ele se originou inicialmente no ambiente aquático, portanto ele não tem pulmões, ele tem uma respiração branquial e o tubarão ele não tem ossos como o golfinho, ele tem uma origem evolutiva diferente do golfinho, porém a forma dele é bastante semelhante porque os golfinhos se adaptaram ao ambiente aquático e assumiram uma forma fusiforme bastante semelhante com o tubarão, por ter se adaptado bem ao ambiente aquático com essa forma, né? Outro exemplo também é o ictiosauro, é um animal que não existe mais, porém existem registros fósseis dessa espécie de réptil, e os répteis não são mamíferos e também não são peixes. O réptil também é um animal muito bem adaptado ao ambiente terrestre, porém ele conseguiu se adaptar também ao ambiente aquático. E os répteis, diferente dos mamíferos, eles não têm glândulas mamárias, eles não alimentam seus filhotes com leite e eles geram filhotes de forma ovípara, né? Eles colocam ovos para gerar os seus filhotes, diferente dos mamíferos que têm a gestação placentária com algumas exceções, né? Como os prototérios, que põem ovos, como os ornitorrincos e os equidinas, e os metatérios, como os marsupiais, que têm a metade do desenvolvimento do filhote numa bolsa externa, né? Então, a evolução convergente, o próprio nome já diz, ela ocorre quando indivíduos de origem evolutiva diferente convergem para uma forma semelhante por se adaptarem num ambiente semelhante. A evidência física que a gente tem dessa evolução convergente, então, são os órgãos que nós chamamos de análogos, que são órgãos que são muito parecidos, né, morfologicamente, porém eles têm uma origem ancestral diferente. Como exemplo aqui eu trouxe para vocês então as asas dos diferentes animais que voam. O morcego ele é um mamífero, ele tem pelos, ele alimenta os filhotes por meio de leite, porque ele tem glândulas mamárias, diferente das aves, que não são mamíferos, eles não produzem leite. As aves, elas não têm 5 dedos,
as aves elas voam pelo desenvolvimento de penas, e também diferente dos insetos que nem vertebrados são, né? Os insetos eles também têm asas, mas são asas quitinosas, feitas de membranas a partir da quitina, que é um polissacarídeo, né? Que forma então o exoesqueleto desses animais. Então aqui você tem 3 órgãos que aparentemente são semelhantes, porque eles têm a mesma função de voar, porém eles têm origem evolutiva diferentes e por isso são chamados de análogos, né? Outra evidência evolutiva são a presença dos fósseis. Os fósseis eles são vestígios de seres que morreram num passado remoto e se mineralizaram, ou seja, eles se petrificaram ao longo do tempo. Como que isso acontece, né? A célula ela tem uma membrana plasmática fosfolipídica, e essa membrana plasmática ela permite então que algumas substâncias pequenas, como minerais e água, possam ser transportadas através dessa membrana de forma passiva. No caso dos minerais, né, quando um animal ele morre em ambiente que não tem oxigênio, por exemplo, ele morre na beira de um pântano ou dentro de uma caverna, né, na beira de uma lagoa, ele é soterrado pela lama e ele não tem contato com o oxigênio. Por não ter contato com o oxigênio, as bactérias acabam não decompondo ele, e como ele permanece por muito tempo então soterrado embaixo da terra, começa a acontecer um transporte passivo de minerais e água então nessas células desse indivíduo. A água tende a ir para onde tem mais minerais, então ocorre um processo de desidratação celular, e enquanto a célula vai se desidratando, os minerais vão entrando por meio da difusão então desses minerais, né? Ao longo de muito tempo, a difusão de minerais ela é tão grande que a célula ela passa a se mineralizar por completo. Então aquele indivíduo ele se petrifica junto com o solo, ele se compacta junto com aquele solo, né? Então acaba ficando o registro fóssil desse indivíduo. Aqui no caso do exemplo eu trago para vocês o mamute, que é um descendente dos atuais elefantes, e ele é um animal que era muito bem adaptado ao antigo período glacial, e ele desapareceu então com o período Holoceno, com o degelo, né, das calotas polares. O ambiente foi ficando cada vez mais quente, e esse animal supostamente não se adaptou então às mudanças climáticas, e também tem a teoria de que o desenvolvimento da espécie humana e a migração da espécie humana acabou também influenciando por meio da caça, né, reduzindo essas populações a ponto de que elas não existem mais. Hoje sabemos que os mamutes existem porque existem muitos registros fósseis desses indivíduos em museus, né, e também com o atual degelo das calotas polares, né, esse contínuo degelo, ele vem então trazendo à tona seres que morreram no passado remoto e que agora aparecem então congelados por baixo dessas camadas de gelo. Uma pergunta que os alunos sempre fazem, né? Como que se sabe que esses animais viveram milhões de anos? Como que se conta esse tempo, né? Uma das evidências evolutivas, então, é a análise de carbono 14, também chamada de análise radiométrica, né? É uma análise da medição do declínio radiativo dos elementos químicos de carbono de isótopo 14. Quando os elementos de carbono eles estão em contato com o oxigênio, esses átomos eles têm uma determinada radioatividade. Quando se perde o contato com o oxigênio, no caso, quando esse animal ele morre em um ambiente que não tem oxigênio, acaba sendo soterrado pelo solo, a falta de contato com o oxigênio faz com que a radiação desses elementos eles acabam em declínio. Então você consegue medir esse declínio, né, esse decaimento da radiação, e já se conhece então a relação entre o declínio da radiação e o tempo. Então, quanto maior o declínio, quanto menor a radiação desses elementos de carbono 14, que são elementos muito ricos em seres vivos. Os seres vivos eles são seres formados de substâncias orgânicas, e a característica principal das substâncias orgânicas é apresentarem muitos elementos de carbono, né? Então você consegue fazer uma análise desses fósseis, raspar ali o material e levar para o laboratório e fazer então uma análise química desse carbono, né? Então quanto maior o declínio da radiação desse carbono de isótopo 14, mais antigo é o vestígio orgânico, pois o carbono ele perde energia quando não tem mais contato com o oxigênio, né?
E quando um ser morre, então, em ambiente sem oxigênio, como eu falei, pântanos, beiras de lagos, cavernas, ele não sofre decomposição e se conserva por mais tempo. Então, quanto mais tempo aquele indivíduo fica soterrado, quanto mais tempo ele está sem contato com oxigênio, menor é a taxa de radiação do carbono. Então, é possível medir isso por meio de uma análise em laboratório, né? E a ciência que estuda, então, esses vestígios de animais e plantas que viveram no passado remoto é chamado de paleontologia, né? É possível, então, investigar esses vestígios fósseis e datar por meio da radiação radiométrica e também pela análise de estratificação de solo, né? Ao longo do tempo, o solo, então, ele vai recebendo fragmentos, né, de solo que vão soterrando cada vez mais. E então você pode cavar, e quanto mais profundo você cava, mais antigo é aquele vestígio de solo, né? Então você pode datar esses fósseis por meio da datação radiométrica, da análise de carbono 14, e também com a ajuda dessa análise da estratificação de solo. No caso dos seres humanos, tem a ciência chamada arqueologia, que é a ciência que investiga os vestígios de culturas e civilizações humanas antigas. Então não vai só analisar os fósseis e as ossadas, também vai analisar os artefatos, né, que essas sociedades antigas produziram, pontas de flecha, machadinhas, roupas, joias, utensílios, né? Então é possível também você fazer uma datação desses materiais. E na natureza nós podemos observar também algumas adaptações bem interessantes, como por exemplo o caso da camuflagem. A camuflagem é a característica de um indivíduo de conseguir se adaptar a ponto de ficar com a mesma cor do ambiente. Então aqui eu tenho exemplo de vocês algumas fotos, né, de uma coruja muito bem adaptada com os troncos das árvores, então ela não é vista pelas suas presas e portanto ela consegue se aproximar mais das suas presas e ter mais sucesso na caçada, né, no predatismo. No caso das cobras, aqui a gente tem um exemplo de uma jararaca. A jararaca ela tem um desenho na sua pele, né, nas suas escamas, que faz ela se camuflar muito bem em solos pedregosos. E o caso dos ursos polares, né, que se adaptaram a ter uma penugem branca e se tornam praticamente invisíveis às suas presas também no momento em que eles vão caçar no gelo. Com o aquecimento global e o degelo das calotas polares, né, esse gelo então desaparecendo, começam a aflorar as rochas que têm uma cor mais escura e os ursos atualmente estão com uma grande dificuldade de conseguirem se camuflar. E isso está causando a extinção desses animais porque eles não estão tendo mais tanto sucesso assim na alimentação, no predatismo, né? E, portanto, é uma espécie que hoje está ameaçada de extinção por não conseguir se adaptar ao ambiente em que vive. Outra adaptação interessante é o chamado mimetismo. No caso do mimetismo, as espécies elas não se adaptam somente à cor do ambiente, mas eles também conseguem se adaptar a ponto de ter uma forma semelhante ao ambiente. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de um pequeno lagarto que ele se assemelha muito às folhas. Ali nós temos também o bicho-pau, que é um inseto muito parecido com galhos e gravetos, e portanto ele consegue se camuflar e se esconder dos seus predadores. E ali também um exemplo de um cavalo marinho muito semelhante às algas, então ele habita esses ambientes com algas e consegue se camuflar ali para conseguir fugir de predadores e conseguir então se alimentar melhor, né? Então, pessoal, né, essas são apenas algumas peças desse imenso quebra-cabeça que é a natureza. A ciência ela não sabe de tudo, mas ela busca investigar esses vestígios, essas evidências, né, e conta então uma história mais próxima do que pode ter acontecido. E a natureza, a gente tem que ter em mente que ela também é um grande mistério, né, tem muita coisa ainda que a gente não sabe. E a humanidade, ela busca por meio da ciência, então, conhecer cada vez mais esses mistérios por meio do método científico, né? Por meio da indagação, da formulação de hipóteses, da busca de evidências por meio da experiência e assim sendo capaz de formular suas teorias, que são as respostas, né, que tentam explicar a realidade de acordo com as evidências que são encontradas. Essa aqui, então, é um pouco da bibliografia que eu me utilizei para fazer a aula de hoje.
Eu agradeço muito a atenção de vocês, muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida vocês podem me procurar então nos grupos de WhatsApp ou durante as aulas, tá, pessoal? Espero que tenham curtido essa aula e até mais.